Isso. Sheila, fica à vontade, tá? Pode pregar. Obrigada, pastora Diva. É um prazer ter esse contato com a senhora. Já tive o contato pessoal, já vi a grandeza, né, do que Deus lhe confia, porque Deus não te confia coisa pequena, Deus te Meu confia Deus, grandes desafios, e muitos. Ele só confia grandes desafios para a gente de espírito forte, Meu né? Deus. Então você saiba que tudo que Deus lhe confia é porque Ele tem a plena certeza que tu é capaz, né, Amém. de desempenhar e desenvolver segundo a vontade dele. É um Amém. prazer estar dividindo esse espaço com a senhora. Amém. Estamos aí na expectativa de mais uma vez, né, participar das 300. Já tive a primeira Foi oportunidade, né, muito bom. Nunca vou esquecer a de sua participar. mensagem. Ô, Glória! E vamos esperar em Deus para ver se Deus nos proporciona, né, mais uma vez Mais um esse tempo, reencontro. se Deus É, quiser. se Deus quiser. Então, pastora Diva, eu pedi a Deus uma palavra, já estou uns 2 dias, né? Pensando. Pedindo a Deus, pensando, pedindo a Deus a direção de uma palavra específica para essa noite. Existem momentos que são muito específicos, mensagens que são muito específicas. Eu já preguei mensagens que foi única para aquele lugar e nunca mais eu preguei, porque naquele dia aquela mensagem tinha uma direção certa. E ali ela ficou lá anotada e eu perguntava para Deus, quando que eu vou poder usar de novo? Eu gostei muito disso. Uhum. E Deus dizia, sem sinal, por enquanto é específica para aquela noite, para aquele lugar. Meu E Deus. eu estava orando por uma palavra, né? Eu tenho assim, todos nós temos textos, palavras que nós gostamos muito, que nós somos muito inclinados, Aham. que abre um leque para a gente. Mas quando a gente fala da vida de alguém, não é a nossa vontade que prevalece. O que tem que prevalecer é o querer de Deus. Ele tem a palavra certa para o povo certo, no momento certo. E para essa noite, e eu tenho certeza que é para essa noite, Meu Deus nos Deus. separou, Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu estava falando, pastora Diva, que eu também, desde ontem, entrei numa batalha, né? Uma batalha forte, mas a gente não pode parar, né? A gente Verdade. precisa prosseguir, né? Deus vai nos experimentando em batalha e vai nos Meu ensinando a Deus. superar e vamos embora, né? Diz assim esse texto, capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meu E Deus. desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E Hum. foi grande a sua queda. Amém? Deus nos abençoe por sua poderosa palavra. A Amém. vida humana, ela é cercada por desafios. Desafios, eles não são exclusivos para um e não para outros. Desafios vêm para todo homem. O Uhum. homem, desde o momento que ele nasce até o momento que ele morre, a história dele vai ser marcada por períodos de aflições, por tribulações, por desafios, por dificuldades, por embates. E tem uma coisa que a gente precisa resgatar na nossa memória, Uhum. que seja mal ou bem, existem coisas que vêm para todos. O escritor ao Eclesiastes, ele vai dizer no capítulo 9, versículo 2, que tudo isso sucede igualmente a todos, Uhum. tanto ao bom
quanto o mal, tanto ao justo quanto o ímpio, tanto ao puro quanto o impuro. Jesus ainda falando de toda essa condição, né, desse mundo caído que promove, a partir dessa queda, muitos males, né, para a existência humana, e também é esse mundo caído que ainda, mediante a misericórdia e a graça de Deus, também vai nos prover aquilo que é necessário para a gente continuar vivendo. Jesus vai dizer assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 45, parte B. Jesus vai dizer assim, o sol se levanta tanto para os maus quanto para os bons. E a chuva, ela também desce, tanto para os justos quanto para os injustos. Então, Jesus está dizendo que não existe exclusividade para os processos dos quais esse mundo caído são submetidos. Meu Deus! Então, existem circunstâncias que não deixam os crentes exclusivos em relação ao seu efeito. Nós estamos aí mediante uma pandemia e tem um justo, que muitas vezes é infectado, e o ímpio também. Nós temos justos que morrem e ímpios também, afetados por esse mal. E a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça, que o texto está dizendo que o sol se levanta para todos, a chuva vem para todos. O escritor está dizendo que tudo isso sucede igualmente ao mal e o bom, ao justo, ao injusto, ao puro e ao impuro. E agora Jesus está mostrando isso outra vez, porque ele termina um bloco de sermões, e quando ele termina esse bloco de sermões, ele quer deixar bem fixado que aqueles que estavam ouvindo precisavam praticar. Que não podia só tomar aquele sermão, se alegrar naquele momento e no seu dia a dia, mediante as escolhas que precisava fazer, as circunstâncias que precisava vivenciar, os posicionamentos que precisava tomar, excluir o poder daquela palavra ouvida. Então ele está dizendo que aquele que ouve a palavra e obedece, e ele acaba dividindo em dois grupos, o que ouve e obedece e o que ouve e ignora. E ele separa o que ouve e obedece, ele chama de prudente, e aquele que ouve e ignora, ele vai chamar de nécio, de imprudente, de louco. Sim. Só que a gente percebe nesse texto que, mais uma vez, Jesus vem com a mesma ideia de que os males, tanto benefícios naturais quanto males naturais, eles vêm para todos. Porque Jesus vai comparar dois homens ouvintes da palavra. Ele vai comparar a condição desses homens a dois tipos de casa. Uma primeira casa edificada na rocha e uma segunda casa edificada na areia. A gente precisa perceber que versículo 25 e também o versículo 27, os dois têm os mesmos passos com as mesmas aflições. Eu comparo os dois versículos e tanto para a casa da rocha e tanto para a casa da areia, as consequências e os males dessa existência são os mesmos. Não tem diferença de nível. Tem, não. Então, o mesmo vento que venta lá, venta cá. Sim. A mesma chuva que é derramada lá, é derramada cá. O mesmo rio que transborda lá, transborda cá. Então, não tem diferença de nível de aflição, segundo essa explicação de Jesus, essa apresentação de Jesus. Aí a gente começa a perceber, e a pergunta é, já que o mal vem para todos, o que é que faz diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Olha aí. O que é que vai diferenciar e vai destacar um do outro, já que o mal, quando vem, vocês aí nos Estados Unidos têm a experiência de tornados, né? De furacões. O que vai fazer a diferença? O texto já deixa bem claro.
o que vai dizer se vamos enfrentar tudo que for necessário ser enfrentado e vamos permanecer de pé ou seremos vencidos. O que vai fazer a diferença é a estrutura que nós construímos. O que vai fazer a diferença é como eu me estruturei no tempo que me foi favorável, mediante tudo que Deus foi trabalhando e agindo na minha vida. Porque a diferença aqui é em que estamos fundamentados. A diferença aqui é a estrutura, em quem se fundamenta. A gente precisa entender, então, que se o mal vem para todos, e quando o mal diz que vem para todos, não está dizendo que todos serão vencidos por ele. Não. Não está declarando que todos serão vencidos, que todos serão arrebatados, que todos serão convencidos, que todos serão enfraquecidos. Não. Vem para todos. Agora, a maneira como cada um estruturou a sua vida em Deus para enfrentar essas adversidades da vida é que vai fazer toda a diferença. A questão aqui é a estrutura. Que estrutura eu tenho construído na história de relacionamento com Deus? Eu tenho construído uma história de um relacionamento superficial, ou eu tenho construído uma história de um relacionamento profundo. Aquilo que eu ouço é só para um momento e para uma necessidade momentânea. Mas aquilo que eu ouço, eu mastigo e guardo e me alimento e me revigoro. Aleluia. As experiências que eu tenho com Deus, elas são esquecidas no primeiro tempo de bonança ou no primeiro tempo de dificuldade, ou eu venho mantendo e crescendo em experiências com Deus, independente da situação. A questão aqui, pastora Diva, é em quem eu estou fundamentado, ou no que eu estou fundamentado. Porque Jesus está falando que uma multidão o ouviu, mas havia uma turma que só aproveitou daquele momento. E havia uma turma que ia levar aquele momento para a vida toda. Aleluia. Havia uma turma que usufruiu só daqueles instantes. Mas houve uma turma que sim foi tão enredado, tão envolvido, tão entregue, que fez daquilo um hábito de vida, uma prática de vida, uma forma de comportamento, um estilo de trajetória. Então, o que faz a diferença, aleluia, nesse tempo é justamente em quem nós estamos firmados e no que nós estamos firmados. E é muito interessante que a primeira coisa que esse texto me revela é que a força da chuva, o transbordar do rio e a força do vento vem para revelar as nossas verdades. São essas circunstâncias que são capazes de revelar qual é o nível da nossa fé, qual é o nível do nosso comprometimento, qual é o nível da nossa obediência, qual é o nível, aleluia, da nossa submissão. São essas circunstâncias que acabam nos revelando verdades que talvez foram ignoradas por nós, ou que talvez nós quiséssemos sufocar, abafar. A chuva, o rio, né? A chuva, o rio e o vento vem para trazer verdade. E a primeira verdade que traz é justamente em quem nós estamos edificados. Quem é o nosso fundamento? A quem nós estamos arraigados? A quem nós estamos presos? Quem é que é o nosso guia? Quem nos direciona? Quem dá a última palavra na nossa vida? Quem controla a nossa vida? Quem permite o que vem ou o que deixa de vir? Quem é que permite a morte e quem é que ainda libera para viver? Quem é que abate, quem é que exalta, quem é que abre, quem é que fecha? Então, em quem eu estou firmado?
Só que tem uma coisa, o segredo dessa palavra é o fundamento. E sabe, é a estrutura. E estrutura é processo de construção. E o processo, muitas vezes, pastora Diva, a gente vem ignorando processos. Porque para ter estrutura, a estrutura faz parte de um processo invisível para quem está de fora. Uau! Porque quando a gente está fazendo uma estrutura para uma casa, eu não sei como as casas são construídas aí nos Estados Unidos, se elas ainda têm a mesma estrutura, porque no Brasil as casas são de tijolos, né? Nos Estados Unidos tem um outro perfil. Então a gente tem que cavar buracos profundos, dependendo daquilo que a gente quer alcançar. Se eu preciso de uma casa de um andar só, tem um nível de profundidade dessa minha edificação. Mas se eu quero uma casa, hoje eu construo uma casa de só o primeiro andar, mas eu tenho intenção de chegar ao terceiro, eu já vou preparando essa base, eu vou preparando essa estrutura, porque eu tenho que descer o suficiente para construir uma estrutura que esteja preparada para suportar o crescimento que vem sobre ela. Olha aí. Aí eu preciso entender que ganhar estrutura se ganha no silêncio. Porque é a parte que ninguém vê. É a parte imperceptível da obra. Sabe, pastora Diva? A senhora estava dizendo aí que se dependesse, porque o meu emocional hoje não estava bom, se dependesse de mim eu não faria essa live. Eu contei para a senhora, tinha cancelado, e eu contei para a senhora que eu também tive muitas dificuldades essa madrugada, esse dia. Mas por que a gente está aqui? A gente está aqui porque a gente ganhou uma força em circunstâncias que ninguém viu. A gente ganhou e foi construindo uma estrutura em situações que ninguém percebeu. Porque a gente aparece diante das câmeras maquiado, a gente aparece com essa expressão de força, bonita, arrumada, cabelo arrumado, mas ninguém sabe quantas noites nós choramos, quantas noites sem dormir, quantas afrontas engolidas, quantas perseguições em que, ao invés de confrontar, a gente teve que se resguardar. Quantas lágrimas derramadas na madrugada, quantos desejos deixados de lado só para entrar no centro da vontade de Deus, quantos sonhos engavetados, porque Deus fez uma proposta diferente, aquele nosso sonho natural não cabia nele, e a gente teve que guardar o nosso para poder construir o sonho de Deus ao nosso respeito, mesmo entendendo que sempre é muito melhor. Então, estrutura, pastora Diva, é coisa que ninguém vê a gente construir. Jesus está deixando bem claro, é o vento, é a tempestade, é a chuva que vai revelar coisa que ninguém via, que ninguém sabia, que ninguém tinha conhecimento, porque foi construído, aleluia, muitas vezes num quarto de oração, num cantinho de batalha, é porque foi construído muitas vezes em situações que se viveu e que se não tocou trombeta para pedir ajuda nem socorro para ninguém, porque até nisso foi impedido por Deus, porque Deus dizia: chore sozinho comigo e não espalhe, porque essa dor não pode ser espalhada para outro. Isso tudo é estrutura. E alguém não entende uma mulher que o marido é um embriagado e ela continua com Jesus e continua respeitando ele. Alguém não entende uma mulher que tem um filho rebelde, mas que não bota para fora de casa, apesar da rebeldia, da desobediência. Ninguém entende. Alguém não entende uma pessoa, aleluia, que hoje, que quando está no culto, adora, glorifica, louva, apesar de toda a circunstância contrária que ela vive na vida. Sabe por quê? Porque não teve o alcance de quando ela estava sendo fundamentada em Cristo. E ser fundamentada em Cristo nos provoca dores. Meu Deus. Ser fundamentada em Cristo nos traz, aleluia,
aleluia, nos força muitas renúncias. Ser fundamentado em Cristo, aleluia, faz de nós alguém muito edificado, mas que traz consigo muitas marcas nas mãos e nos pés de ter cavado, até conseguir alcançar a profundidade que ele exigia para aquilo que ele queria e projetava por construir. Então alguém olha para a gente, muitas vezes, e olha para alguém e diz, como é forte hoje, mas chorou muito para alcançar esse nível de força. Como é que essa pessoa é tão resistente? É resistente hoje, mas não nasceu no evangelho resistente como é. Só que foi preparada por Deus muitas vezes no oculto, no escondido, para ganhar essa resistência que tem hoje. Aleluia. Ninguém vê. E outra coisa, estrutura é coisa que leva tempo. Ninguém ganha estrutura de um dia para o outro. Não. Ninguém dorme sem estrutura e acorda com estrutura, não. Estrutura é construção. Estrutura é construção. É por isso que fiel, ele não é gerado em forno de micro-ondas. Fiel não nasce de um dia para o outro. Guerreiro valente não nasce de um dia para o outro. Ele é uma história de construção. Ele vai rompendo até chegar a um gigante e até depois gritar, com Deus eu venço exércitos. Ele teve que começar arrancando ovelha da boca de leão e da boca de urso. Meu Deus. É construção. Só que essa palavra aqui, ela vem hoje, porque a gente olha para a Bíblia e diz assim, nossa, como Daniel foi corajoso quando ele esteve, né? Como ele estava ameaçado de ir parar na cova dos leões por causa de um decreto que foi criado justamente para pegá-lo nos princípios que ele mantinha a respeito do relacionamento com Deus. Como que ele foi forte, irmãos? Isso não se constrói de um dia para o outro. Lembre-se que aquele Daniel teve que sofrer cerco, teve que sofrer separação de família, teve que sair debaixo da cobertura de mãe e de pai, e teve que aprender sozinho, e não aprendeu liberdade, aprendeu cativo a depender de Deus e buscar o nome do Deus e a pessoa do Deus, aleluia, que ele foi ensinado. Então, até ele chegar àquele nível, foi processo de construção. Quando a gente olha para um Misael, Ananias e Azarias, eles indo na contramão de um sistema, alguém vai dizer, nossa, como eles são convictos, como eles são determinados, e que esqueceu de uma coisa, que antes daquilo tinha uma marca de cativeiro, tinha uma marca de exílio, foram caminhos, foram quilômetros andando a pé, com feitores em volta, pouca água, pouca comida, muito sol, muito sofrimento, muita escassez, mas o que para alguns era morte, para eles era um princípio de construção. Meu Deus. Eles estavam construindo uma estrutura diante de Deus, porque Deus estava colocando diante deles a oportunidade de se fortalecerem em fé e crescerem em fé, porque eu já sabia lá na frente que essa fé e essa estrutura precisaria romper um desafio. Meu Deus. Quando a gente olha para um Davi, que depois que ora para Deus não matar o filho, para Deus não tirar o filho que estava sendo gerado, fruto de um adultério, mas era filho, era da mulher com quem ele se relacionou, da mulher com quem ele amava. E de repente, depois que a criança morre, ele toma banho, ele se unge, ele come, ele entra no templo para adorar. Alguém vai dizer, nossa, que coisa excelente, que adorador perfeito não sabe que essa adoração perfeita desse tempo de perda foi construída nos desertos. 13 anos caminhando no deserto e aprendendo a adorar na escassez, na limitação. Aí todo mundo bate palma para
aquele Davi que agora enterrou o filho e vai para o templo adorar, mas não sabe que aquilo ali foi uma construção de muitos anos. Ele já vem há muito tempo construindo, aleluia, uma história de relacionamento com Deus e sendo fundamentado nessa história de relacionamento a ponto de circunstâncias não anularem um amor, nem influenciarem da confiança que ele tinha nesse Deus. Deus, essa noite, está falando de estrutura. Deus está falando de estrutura. Que o processo da estrutura é doloroso, mas te dá um fundamento perfeito e te dá condição de crescer na altura, na dimensão, com a força e a capacidade que Deus já direcionou para você. Então, o que envolve aqui é essa estrutura, que é justamente, pastora Diva, o processo invisível que ninguém vê. Ninguém vê. Essa estrutura é construída no invisível. Por isso que a gente tem que respeitar as histórias das pessoas. Por isso que tem que respeitar as histórias. Poucos ficam no fundamento. É isso aí. Quase ninguém. Quase ninguém. Porque não tem beleza fundamento. Não tem. Não tem atrativo. Não. Não chama atenção. Buracos. Não. Não tem. Não tem nenhuma beleza. Não tem nenhum atrativo. Não tem bonito quando as paredes estão se erguendo. É isso aí. E para alguns... É antipática. Isso aí. E para alguns parece perda de tempo. Tem até alguém que vai achar e vai dizer, para que isso tudo? É desse jeito. Para que isso tudo? Mas ainda não entendeu e não tem alcance da planta que Deus te entregou. Isso. Porque o fundamento depende do projeto que ele entregou na tua mão. Deixa eu só te falar um negócio. Você imagina quando Noé, Deus vira para ele e fala, olha, o projeto tá aqui, é mais ou menos um barco. O que é barco? Ah, um negócio assim, 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 mas não chovia. Ele comprou aquele barco. Eu estava lendo, depois de 7 dias que começou a chover, Sheilinha. Isso aí. Você já imaginou até o 7º dia o que aquele homem não escutou na cabeça dele? É isso aí. Pai, vamos sair desse barco, isso aqui, vamos falar que foi loucura, que o senhor tava meio velho, que o senhor não entendeu. Foi um equívoco. Só entende quem participa, com quem Deus fala no profundo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente divide os nossos sonhos. É verdade. Porque nem todo mundo tem dimensão dessa estrutura. Alguém vai dizer que é desnecessário. Isso. Eu me lembro que quando vim morar nessa minha nova casa, que Deus me abençoou com uma nova casa, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que o projetista da casa, ele me perguntou, o que você deseja? Eu falei, eu desejo primeiro, segundo e fazer alguma coisa no terceiro. Então ele falou, então a primeira coisa que a gente tem que pensar, mediante o projeto, é a estrutura para aguentar isso tudo. Isso aí. Depende do projeto. E nem todo mundo vai ter o alcance. Tem gente querendo coisa que ele não tem estrutura para se Não tem estrutura para aguentar. É ainda menino. Ih, meu Deus. Ele não tem estrutura para aguentar. E muitas vezes esse tempo de silêncio, o tempo do invisível, é o tempo que Deus está dando para ganhar estrutura. Exato. É o tempo que Deus está apresentando, dizendo, você quer? É possível. É possível. Se você... Eu vou te dar um tempo para você ganhar estrutura para sustentar. Porque é bonito, mas tem um peso a ser carregado. Tem peso. Tem um peso tem um peso que tem que ser sustentado, tem que ter estrutura. Então nós viemos para essa casa e tinha dias que eu chegava aqui, primeiro que quando começaram a quebrar, disseram para mim, ainda bem que você chamou um engenheiro, porque eu não sei como essa casa está de pé, porque os ferros dessa casa, eles não são compatíveis com a estrutura que ela já tem. Ela poderia cair a qualquer momento. E começaram a cavar, pastora Diva. Foi mais de um mês cavando.
Meu Foi Deus. mais de um mês eu chegando aqui e só se descia para baixo, só se crescia para baixo. Hum, Foi mais de um mês cavando, cavando, e sai barro, e sai barro, e sai pedra. E hum. alguém passava de fora porque tem muro, ainda mais quando tem muro, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Se tem muro, alguém ouve o barulho, ouve o ruído, sabe que tem movimento, mas não sabe o que está acontecendo. Ai, E muitas vezes nessa construção de pega estrutura, fogo. Deus esconde. Uhum. Tem horas que nessa edificação de estrutura, Deus esconde. Meu Deus. Mantém em Sabe por que que silêncio. tem que esconder? Porque nem todo mundo está preparado para ver as bagunças Não, é isso aí. que está acontecendo O na nossa desarrumar. vida. Aleluia. Você Aleluia. vai ter que voltar para o segundo tempo. Nosso tempo aqui não vai dar, não. Meu Deus, que dificuldade, Prega Senhor. aí, prega aí. Quem está gostando, levanta Então, a mão. ô, glória! Quem está Meu de fora não Deus. entende, sabe por quê? Tem um muro que cerca, tinha muro. Uhum. Aquele trabalhar não estava sendo exposto. Eita. Gente só via sair o que estava sobrando e entrar o que estava faltando, mas não sabia o movimento que estava acontecendo. Isso. E tem horas, oh aleluia, que Deus faz um movimento com a gente e não deixa ninguém perceber. Não. Porque é bem provável, como a senhora disse, alguém chegar e dizer: para que tudo isso? Isso é desnecessário. Porque é desnecessário para quem não tem conhecimento do projeto que nos foi entregue. Ai, ai, ai. Para É quem não verdade. conhece o projeto, para quem não conhece o projeto que foi colocado nas nossas mãos, parece desnecessário. Parece, mas não é. Então, o que Deus faz? Ele isola os palpiteiros. Isola. É por isso que eles vêm, nos observam, às vezes até sente que tem alguma coisa de errado, mas nunca tem conhecimento daquilo. Meu Deus. Porque nós estamos isolados para não interferir na estrutura que Deus está construindo. Verdade. É doloroso. É baseado em muita renúncia. É baseado em muita adoração. Aleluia, quando não se tem o que dizer. É em muita lágrima que substitui palavra. Meu Deus. É baseado em muita renovação de energia todo dia para estar de pé. Meu Deus. Porque alguém sabe por alto que a gente tem processo, mas o processo mesmo só sabe quem está dentro da casa. Só. Então, Jesus está dizendo, olha, o mal vem para todos. Aham. Todo homem vai enfrentar chuva, vai enfrentar vento, vai enfrentar transbordar de rio. Mas essas situações adversas, Meu Deus. o que vai ser para revelar a fraqueza de um, vai ser para revelar a força de outro. Jesus dos O que crentes. vem para revelar a superficialidade no relacionamento com um, vem para revelar a profundidade que foi construída por outro. E olha como vem. Então a gente precisa parar com esse negócio. A minha prova é maior do que dela, o meu vento é muito maior. Não! São ventos e são provas. Do jeito que pecado é pecado. Do jeito que tropeço é tropeço. Só que o que vai fazer diferença é a estrutura. Exato. É a estrutura. E ele vai deixar bem claro, pastora Diva, que coisa linda. Ele vai dizer, quem está estruturado, firmado em mim, não firmado em homem. Não firmado no dinheiro que tem. Não firmado na cadeira que senta. Não firmado nas alianças que faz. Não firmado na família, na história de família. Não firmado no canudo que alcançou. Não firmado nas línguas que consegue falar. Mas aquele que está firmado na minha palavra. Aquele que me tem como rocha. Virá chuva, virá vento, virão rios transbordantes. Mas ele vai permanecer de pé. Aleluia! Ele vai permanecer de pé.
Porque quem está firmado na rocha que é Cristo, pode arrancar dinheiro, pode arrancar saúde, pode arrancar cadeira, pode arrancar posições que ele tem na terra, pode fechar a porta que você procura. Ele está onde? Ele está firmado em Cristo. Firmado em Cristo. Se ele está firmado em Cristo, um irmão do lado dele pode pecar, pode trazer vergonha para o corpo, pode envergonhar o corpo. Um líder pode envergonhar o evangelho, mas ele está firmado em Cristo. Jesus essa noite está dizendo, o vento, a chuva, aleluia, o rio, só carrega quem tinha vida de aparência, porque quem estava firmado permanece de pé. Meu Deus! Meu Deus! Quem está fundamentado permanece de pé. Aí alguém vai perguntar assim, pastora Diva, é verdade? Vai dizer assim, é verdade, irmã? Porque se eu fosse olhar para a realidade que eu vivo, se eu não estivesse firmada em Cristo, eu não estaria na igreja. É isso aí. Se eu não tivesse firmada em Cristo com a decepção que eu tive, olha só. Se eu não tivesse fundamentado em Cristo, se Cristo e a sua palavra não fosse meu fundamento, eu não teria aguentado a traição que eu sofri. Eu não teria suportado a frustração, a vergonha que eu passei. A humilhação, eu não teria aguentado. Então agora Jesus está dizendo para você, sabe por que você suportou? Porque tu não está firmado no natural, tu está firmado no sobrenatural. E quem está firmado em mim pode vivenciar, seja qual for experiências da vida. Vai chorar, vai lamentar, vai se entristecer, vai se abalar, mas vai permanecer de pé, porque sabem quem se apoia e quem está com ele em toda e qualquer situação. Aleluia! Gente, firmado! Estamos firmados, Deus. Enquanto uma casa cai, a outra fica de pé. Enquanto uma casa cai. E o texto está dizendo, aquela casa, todos os males que a outra viveu, vem contra ela. E combateram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Meu Deus, que palavra. Porque teve pressa. Pressa de construir uma imagem sem fundamento. Pressa de sentar na cadeira sem capacidade. Para se manter nela. Só para se manter. Meu Deus. Pressa de alcançar posições sem ter estrutura. Pressa. Ansiedade de construir um aparente. De casa de qualquer maneira. Gente, pressa de casar. A senhora agora tocou num ponto extraordinário. Fala aí. Pressa de casar. Essa pressa de construir que não permite construir em estrutura. Então fica tudo de aparência. Não tem base, não tem firmeza. Quando o vento vem, derruba e grande é a ruína. Sim. E compromete o chamado. Olha, caiu e foi grande a sua queda. Sabe por quê? Estava firmada em si mesmo. Meu Deus, Sheila, que palavra é Estava essa? firmada em homens, estava firmado no material. Mas tem uma que não construiu, que o que segura a vida dele não é aliança com o homem, é aliança com o eterno. Ai, Jesus! Ele está aliançado no eterno. Isso. No fiel das nossas vidas. A promessa foi o eterno. Foi o eterno. Então Jesus já está dizendo aqui, qual é a tua escolha? Só um minutinho, Sheila. Gente, escreve aí para nós, quem chegou agora. Mateus 6. Meu Deus, não esquece o pensamento, não. Mateus 6. Onde você leu, Sheilinha? Mateus 6. 24 a 27. 24. Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, gente. Ela está pregando sobre a casa construída na areia e na rocha. Na rocha. Depois vocês voltam o vídeo e assistem. Ai, meu Deus. Isso aí. É fé, estrutura. Só que a gente precisa entender que algumas vezes, para ganhar essa estrutura, a gente vai ter que enfrentar muitos obstáculos no caminho. Exato.
Para construir isso, a gente vai ter que derrubar muitos gigantes, enfrentar muitas adversidades e crescer por meio de cada uma delas. Crescer. Eu tenho duas opções essa noite. Ou eu sou uma casa de areia, contando que eu sempre, que a minha experiência, que a minha força, que o meu conhecimento, que o meu dinheiro, que a minha visão, que a minha formação é que sempre vai me manter, ou eu me fundamento em Cristo. Nesse tempo, alguns vacilarão, cairão, tropeçarão, mas tem uma maioria fiel que vai permanecer de pé, que já aprendeu a transpassar tempos difíceis e saber que toda noite passe uma hora amanhece. Já teve experiência, não é? Mas a alegria que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa noite, quando esses dias eu meditava nesse texto para trazer para nós, Deus dizia assim: alguns precisam aproveitar esse tempo para construir uma estrutura sólida. Aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo. Se Deus está falando, porque tem estrutura que não está sólida. É isso aí. Aproveita esse tempo. Aproveita essa oportunidade para estruturar a sua vida. Caminhar sem precisar de bengala. Buscar sem precisar de incentivo. Meu Deus. Ter compromisso com Deus sem precisar de um espaço físico para que esse compromisso se manifeste. Estrutura. Para fazer. Não é isso aí? Deus está dizendo para alguém: aproveita esse tempo para firmar as tuas estacas, para se fortalecer, para ganhar força, para ganhar entendimento, para alcançar. Caos, pelo amor de Deus. É isso aí, ganhar estrutura. E você que já tem essa estrutura, aproveita esse tempo para fortalecer aquela estrutura que já existe. Deus está convidando para alguém dizendo: olha, quem está firmado na rocha não oscila. Não crê num dia e descrê no outro. Jesus. Não adora um dia e espragueja no outro. Santo! Não. Quem está firmado na rocha permanece sentado no propósito até o final. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Elinha, você não tem noção como Deus está te usando aqui. Tem que ficar firmado. Aproveite esse tempo para ganhar estrutura. Quem sabe Deus está, aleluia, se aproveitando desse tempo para poder tirar você dessa vida de oscilação espiritual e dependência espiritual. Uau! Está na hora de ganhar estrutura, sabe por quê, pastora Diva? Pelo que nós lemos de palavra. O destino do mundo até o arrebatamento da igreja, até a consumação de todas as coisas, ainda é de muitos males, de muitas aflições, mas a gente precisa permanecer fiel até o fim. Fiel até o fim. Até o fim. Deixa eu terminar aqui com uma palavra. Vai. Para a gente fechar isso. E Deus e Jesus está dizendo: olha, quem ouve e pratica, quem recebeu todos os conselhos que foram dados aqui, éticos, morais, relacionais, quando descer desse monte não será mais a mesma pessoa. Está se posicionando para não ser a mesma pessoa. Se prepare. Porque você vai enfrentar adversidade, sim. Haverão chuvas, haverão ventos, haverão transbordares, haverão ataque de cima, ataque de baixo, ataque do lado. Meu Deus. Mas se você obedecer e praticar, fizer das minhas instruções o seu estilo de vida, tudo isso vai passar por você. E no final tu ainda vai cantar um hino de vitória, porque você vai permanecer de pé. Mas aquele que ouve e depois faz como quer, tem a sua casa na areia e quando vir o vento, a sua falta de estrutura será revelado.
Meu Deus. E eu termino com esse versículo, pastora Diva, Salmo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em Meu carros Deus, ai, eu amo esse versículo. e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E para fechar, versículo 8. Uns encurvam-se e caem, Ai, mas mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ih, glória! Percebe que o texto não está dizendo que não foi sacudido, que não foi balançado? Sim. Está dizendo que até afetou, mas não matou. Meu Deus. Quando parecia que nós iríamos ser vencidos, nós nos levantamos como uma palmeira e ó, de pé. De firme. pé. Jesus essa noite está convidando alguém para recavar aquilo que tu chama de estrutura. Para recavar, porque tem casa que está com a estrutura foi enfraquecida, mas dá para cavar e fortalecer. Dá para cavar. Dá. E outra coisa, cava sem derrubar a casa. Sim. Cava para reestruturar sem derrubar. Da glória! Não derruba, não. Não derruba, não. Cava-se a estrutura para fortalecer sem derrubar. Às vezes tem uma parede não que fica mais... Esse homem. Aguenta não! Cave da estrutura. Da estrutura para aquilo que você viu, que a estrutura ela não foi bem elaborada. Não é uma estrutura... pastor que tá aí ouvindo. Cava. Ainda dá para cavar. Dá. Não precisa, pastor, olha que forte. Não precisa esperar cair para ter que recomeçar. Meu Deus. Não precisa esperar cair. Não precisa. Jesus está dando um alerta para alguém. Não precisa esperar tudo se arruinar para cavar em volta e reestruturar. Meu pai. Você pode hoje ainda começar a cavar em volta e dar força a esta estrutura. Força na oração, força na palavra, força no compromisso, força na busca do Espírito Santo, força com a direção de Deus para os princípios estabelecidos. Mulher, você não precisa deixar o casamento acabar para reestruturar esse relacionamento. Não. Não precisa. Mãe, você não precisa deixar esse filho se perder para reestruturar o relacionamento mãe e filho. Ganha ele. Pai, você não precisa deixar essa mulher esfriar-se totalmente nesse relacionamento contigo. Você pode reestruturar, não precisa deixar cair. Deus está dizendo, não precisa esperar, aleluia, a ruína. Dá para se cavar agora e se colocar em ordem e fortalecer aquilo que está enfraquecido. É possível. Então Jesus está nos dizendo, olha, já passou o tempo de estrutura rasa. Já passou o tempo dessa vidinha de ir ao culto quando quiser. Meu Deus. De prestar culto quando acha que deve. De fazer só o que acha que deve ter ser feito. Já passou. Já passou. É tempo de se fundamentar. É tempo de botar estrutura para a nossa vida. É tempo de confiar naquele que é o fundamento da nossa história, da nossa adoração. E Deus está nos dizendo esta noite, olha, não precisa deixar cair para arrumar. Não precisa aguardar ruína. Não. Tem gente que precisa de uma ruína para reagir. Shelinha, vai cair. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, mulher. Vou deixar você, porque aí você entrega o resto aqui. Tá bom. Gente, ó, um beijo no coração de vocês. Beijo. Amanhã tem pastora Dani. Mesmo Deus abençoe. Muito obrigada. Vai ser fogo. Ô, Glória. Beijo. Beijo. Deus abençoe.